Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2017. Manhã lindíssima, gostosa. Dia especial demais na minha vida. Opa, ô senhora. Te contar, hein, que jeito bonito. Eu não falei bom dia, meu amor, porque ela não está em casa. Mas é ruim mesmo, hein? Não se fica aqui na rampa esperando abrir. Fica aqui porque alguém lá de fora pode estar querendo entrar. Mas, pelo jeito que ela já saiu, dá pra ver, né? Vamos lá. Bom dia. Dia importantíssimo. A data do ano, na minha opinião, mais importante pra mim, mais do que qualquer outra. Porque hoje eu comemoro 3 anos em que meu lindo filhinho chegou na nossa vida. O Cauê chegou num sábado, às 2h20 e pouquinhos da manhã. Não, da manhã não, da tarde. Perfeito. Com 49 centímetros e 4 quilos e alguma coisa. Mãos e pés roxinhos. Chorando forte, alto. Não muito, não. E amado, né? Hoje, realmente, é aquela data em que um pai fica lembrando várias coisas, vários detalhes. Eu tenho realmente, entre os privilégios da minha vida, é o privilégio que é meu filho. Tão esperado. Eu quero ser pai desde que eu me entendo por gente. Desde criança eu quero ser pai. Então, só consegui agora, né? Literalmente aos 45. É aquele presente de aniversário antecipado. Pra quem não viu o outro vídeo, eu conto uma rapidinha história de que a gente sempre, foi muito comum na minha vida após casamento, a gente ficar pouco tempo os dois trabalhando, eu e a patroa. Então, muitas vezes quando ela estava empregada, eu não estava. E quando eu estava empregado, ela não estava. Agora é mais uma dessas vezes. Em algumas oportunidades os dois estavam parados. Então a gente só esperava um pouquinho de segurança, principalmente profissional nesse quesito, né? Para que pudéssemos ter uma condição um pouco mais segura para termos nosso pequenininho. E não é que eu estava parado, eu tinha passado 1 ano e meio desempregado, apenas trabalhando informalmente e não ganhando para nada, não tinha condições de ajudar quase nada em casa. E, enfim, agradeço a ajuda que eu tive, mas fiquei parado. Era só para manter ali a manutenção da moto, alguma coisinha assim. E então apareceu a oportunidade de trabalhar numa rede de restaurantes, gerente de RH.
realmente um patamar bem melhor. Não era tanto assim na parte de grana, mas conceito de oportunidade mesmo na função, né? Eu já coordenei, já geri várias equipes, vários projetos, mas nunca fui oficialmente o gestor, o coordenador, o supervisor de alguma área, da minha área, né? Então antes de qualquer coisa, era uma excelente oportunidade, né? Então, o plano foi esse. Como ela estava trabalhando, estava tranquila, segura, bem, confortável, esse trabalho chegou e a gente já brilhou os olhos, né? Isso em 2012. Brilhou os olhos. Bom, o plano era, vamos engravidar, tentar engravidar, assim que passar a experiência. O que a gente fala? Eu de RH explico isso com mais facilidade. Passou a experiência, a sua demissão tem no mínimo um aviso prévio indenizado. Então é menos ruim. É ruim de qualquer jeito, você não quer ser demitido. E eu trampei, viu? Peguei um lugar zoado. Não assim, nossa, que horror. Não. E fui levando com uma perspectiva melhor. Montei a equipe, arrumei a equipe, enfim. Corrigi problemas pontuais. E estava caminhando, né? Mas por alguma questão que eu não teria nenhum problema em dizer, pisei muito na bola, errei muito, não teria nenhum problema em admitir. Não cometi erros, que era difícil. Não se trata disso. Quem me conhece o suficiente sabe que eu não tenho problemas em pedir desculpas ou em admitir meus erros. Mas não foi o caso. E no 90º dia, ou seja, no último dia da experiência, eu fui demitido. E realmente foi um baque muito grande, muito forte. Pela perspectiva, né? Não era só o trabalho, era finalmente nos movimentarmos para termos nosso filhinho. Hoje o trânsito já começou desde aqui. Espero que seja só um excesso de carros mesmo. E realmente me quebrou. Eu cheguei a ficar depressivo. Foi no dia 2 de junho. Olha a coincidência, hein? Foi no dia 2 de junho de 2012 que aconteceu isso. Fiquei mal. Fiquei quase... Não fosse minha cabeça um pouquinho saudável, eu sempre procurei mantê-la saudável. Não fosse isso, eu realmente teria entrado numa depressão, talvez até mais clínica, mais patológica. O que é isso? Bom, mas passou. Só que teve um resultado. Como a mulher estava relativamente confortável, com um bom convênio, em condições de segurar as broncas em casa, até com uma certa sobrinha, ela administrou isso muito bem. Ela virou para mim e falou: vamos apertar o botão? E apertamos o botão. Fizemos exames, tudo, para saber se estava tudo bem. Eu tinha acabado de fazer 43 anos, né? E silenciosamente começamos as nossas
tentativas, né? E demorou mais de um ano. Mais de um ano. Apenas em setembro de 2013 é que eu fui informado que Cauê estava chegando. Eu já contei os detalhes dessa fase, desse momento. Relembro aqui que, sim, foi uma delícia contar isso para a família dela, minha família, as bobeirinhas da minha mãe, que achava que o mundo espiritual tinha informado ela que a mãe dela voltaria e que meu filho seria uma menina. Já mandou, né? A certeza dela era tão grande, tadinha, que ela foi numa viagem aí, acho que Serra Negra, não sei, e comprou e mandou fazer casaquinhos. Como sabíamos que ia nascer no final do outono, né? Quase para inverno. Então ela foi atrás de arrumar roupinhas, né? Inclusive ela nos deu o primeiro enxoval, roupas iniciais, tudo ela que nos deu. Ela fez questão de... Fomos até o Brás 2 vezes e ela comprou tudo lá. Inicialmente as roupinhas de recém-nascido, mais neutras, né? Por não sabermos. E depois, já quando sabíamos o sexo, voltamos para comprar o resto. Ela nos deu mais uma dessas da minha veinha, né? Enfim, até eu ganhei umas camisas, umas cuecas de presente naquela época. Ela trouxe esses casaquinhos e me deu. Só que ela trouxe depois que nós já sabíamos que era menino. E ela pediu para eu pegar, a gente foi um dia na casa dela, ela pediu para eu pegar uma sacola lá no quarto dela e eu peguei. Tinha um monte de roupa, um monte de casaquinho, jaqueta, tudo de menina. Branquinhos, né? Tudo de menina. Só que todos com babadinhos e frufruzinhos. Então, ela pegou uns 2 ali que eram mais discretos. Esse aqui eu mandei fazer, tal. É branco, então é neutro, né? Tem esses negocinhos, mas não tem nada demais, né? E ok. E esses outros aqui não é pra ele, não. Esse aqui é pra filhinha de uma amiga minha que vai nascer. Falou, mãe. Não era não, tá? Eu sei que não era. Você tinha tanta certeza de que seria uma menina que você foi lá e arrebentou. É assim, eu não vou aqui ficar contestando religião. E olha que minha mãe é kardecista, hein? Mas se fosse para saber, saberíamos, né? Não é essa fórmula mágica que a gente sabe e a gente acha. Ela já acertou muita gente. Vai ser menino. Vai ser menino. Já acertou mesmo. Na minha opinião, por intuição. Você tem 50% de chance de acertar, cara. Então, enfim, não tem problema. Não vou ficar aqui contestando, falando. As pessoas interpretam. A religião já é uma interpretação. E aí as pessoas têm a sua interpretação do que aquela religião está falando, né? Elas usam para o seu dia a dia de formas diferentes. Enfim.
E aí chegou nosso Pitoquinho, com alguns protestos da nossa parte. A obstetra fez questão de sempre, desde o começo, falar que seria cesárea. E a Gláucia fazia sempre questão de falar que, se pudesse, gostaria que fosse natural. Mas uma mãe de 40 anos, 39 para 40, a gente compreende até que havia algum receio da parte da médica em relação a isso. Talvez ela tenha tido uma leitura de que oferecia algum risco para a criança ou para a mãe ou para os dois, e nem pensou. Desde o começo ela sempre tratou dessa forma. Não, será cesárea. A gente já sabia que seria no São Luís. Mas enfim, né? Ficamos ali. Seguimos a risca, claro. E isso a gente até conversou uma outra vez, um detalhe muito importante. Ao final estava agendada já por esse excesso de zelo, a médica, inclusive, sob protestos muitos meus e da Gláucia, colocou a Gláucia de licença maternidade 15 dias antes. Deixou ela em casa sem fazer nada 15 dias. Até parece que ela ficava sem fazer nada, né? Mas, por fim, estava agendado para nascer numa segunda-feira, dia 2 de junho de 2013. E tudo já pronto, quarto pronto, roupas, tudo acertado, malinhas prontas já, de prontidão, à disposição. E fomos dormir na sexta-feira, dia 30, tranquilos e calmos. Claro que eu já estava numa puta expectativa. Toda a gravidez para mim foi muito longa. Ela sempre fala que ela não sentiu muito a gravidez, não. E vamos deixar muito claro, hein? Assim, nossa, parecia uma menininha de 15 anos grávida. No conceito, não sentia nem enjoo. À medida que foi se desenvolvendo, Cauê na barriguinha dela, ela ficou com mais vontade de ir no banheiro, acordava mais e tal, algum desconforto, mas nada. Para não dizer que a gravidez correu 100% sem nenhum problema, nenhum susto, nada. Para não dizer, uma vez, ele se mexia muito, já com os seus 5, 6 meses de gravidez. Era um jogador de futebol lá dentro, dando bicicleta 24 horas por dia. Ele parou de se mexer durante um bom tempo, boas horas. E agora só começou a se incomodar com aquilo, foi trabalhar normal, mas continuava quietinho. E aí ela achou por bem ir no médico. A gente foi, ela foi do trabalho dela direto, e eu de moto fui pro São Luís. Passamos lá no check-up, estava tudo certo. Rapidamente puseram ela lá na maca, puseram os medidores lá, coração dela e dele, tudo certo, tudo beleza. E o médico de plantão falou, né, a médica, se não me engano, não, ele deve ter cansado um pouco, como ele é muito agitado. Isso acontece às vezes, eles dormem mais do que o normal, para descansar mesmo, por ser muito agitado. E estava tudo bem. Ela na gravidez não andou de moto. Andou uma vez, para ser mais exato, ainda na CBR. Então, meu filho andou na CBR. E então, de resto, foi tudo tão tranquilo, tão sossegado. Mas eu tive várias noites, a expectativa, a insegurança. Segurança mesmo, sabe? Desde dezembro de 2013 eu estou lá na minha empresa, mas a gente procura fazer bem. Mas nunca depende só da gente, né?
E insegurança do trabalho, insegurança de tudo, né? E nós, e naquele fim de semana ainda mais, né? Eu dormi muito mal, acordei várias vezes na noite. E chegou às 6 da manhã do dia 31, sábado, ela falou assim, olha, eu fui no banheiro e saiu um pouco rosinha o xixi. Aí eu falei, mas você tá sentindo alguma coisa? Uma pontadinha leve, nada demais, deve ser porque tá chegando a hora e tal. E cara, aí essa atitude nossa, foi extremamente importante, porque nós conhecemos inclusive depois casos parecidos em que a atitude foi diferente e infelizmente não foi muito bom. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não vai ser nada, mas vamos pro médico. Vamos lá no hospital, ver se tá tudo bem. Não tá sentindo nada? Nada. Só de vez em quando uma pontadinha muito leve, não dá nem pra dizer que é dor. Ok. Me troquei, ela se trocou. Eu me lembro até, na saída de casa, ela falou assim, aí, levamos as coisas? Eu falei, não, imagina, a gente vai voltar. A gente vai voltar, tenho certeza. E ele tá se mexendo, tudo. E chegamos calma e tranquilamente no hospital. Esse caminho aqui que eu tô fazendo. Exatamente esse caminho. Chegamos no hospital, tranquilos e calmos, por volta de umas 7 e pouco da manhã. Passamos pela triagem rápida, quando é gravidez assim, nos últimos dias, eles dão uma prioridade. Então nos passaram à frente, fomos lá para a equipe médica e tava lá, uma salinha pequena, uma cama pequena, mas confortável, e os equipamentos todos ali, uma médica e duas enfermeiras, e uma cadeirinha para mim, inclusive. Aí perguntaram, ela informou, aconteceu isso, tal. Já puseram os medidores, eles têm uma prática que é impressionante, né? Puseram os medidores, olha ali, aquele prédio ali, ó. Aquele prédio ali. Inclusive, como eu já disse esses dias, o Davizinho está ali. Deve estar indo embora hoje, provavelmente. Se nasceu no domingo, Cauê nasceu no sábado e foi embora na terça. O Davizinho deve estar indo embora hoje. Conhecer a casinha dele hoje. E mediram lá, tava tudo certinho, batimentos e tal, já começou a sair ali no aparelho, no medidor, tudo direitinho. E a médica foi fazer uma variação de toque. E já, assim, ela demorou meio segundo, já tirou a luva. Falou assim, moça, bolsa rota. Já estourou a bolsa. No que ela falou isso, a enfermeira já colocou uma pulseirinha roxa de borracha no meu braço, personalizada do São Luís, escrito em alto relevo assim, sou papai. Era minha credencial para entrar e sair do hospital. A partir daquele momento, olhou para mim e fez assim, é hoje, viu? Aí já fizeram as perguntas de praxe, você tem médica? Tal? Falamos a médica, eles entraram em contato, mas não conseguiram contato, a médica trabalhava de fim de semana, tem uma outra atividade, ela fotografa bebês também, atividade que dá grana. E já mandou, ó, já arrumem aí e tal. A médica não poderia vir. E ela não estava com dilatação, nenhuma, estava quase zero, menos de 1 centímetro. Aí perguntou para a Glaucia, e aí, como é que vai fazer, o que você prefere, tal. A Glaucia falou, estava marcada para segunda a cesárea, só que eu queria tentar natural.
Aí a médica falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar você no soro, em observação, como você não está sentindo dor, é, essa pontadinha que você sente já são as primeiras contrações. Então, vamos deixar umas 2, 3 horas você no soro, tranquilinha, deitadinha, e se houver dilatação, conforme for, a gente já vai agilizando, vai acompanhando. Se não, você decide depois. Tem outras formas. Ah, tá bom. Belezinha. Isso, ela já ligou e eu também já liguei, já avisamos a família, pedimos pro cunhado, tio Duto, trazer pra cá as bolsas, né? A gente deixou uma chave reserva para eles da nossa casa, ele passou em casa, pegou as bolsas, as malas, né, da mãe e do Pitoco. Já avisei minha família, informamos como é que estavam as condições, né? E eu fui cuidar de algumas coisas. Fui tirar o carro do lugar que estava, que logo seria proibido, podia tomar uma multa. Pus mais perto, fui comer alguma coisa, fui fumar um cigarro e fui olhando o mundo já diferente, né? Tipo assim, já seria na segunda, mas é diferente, é uma surpresa. E é uma surpresa gostosa e muito louca, assim, né? Eu achei que eu ia surtar, eu achava, né? Eu projetava que eu pudesse surtar, tamanha a minha expectativa, né? Mas nada aconteceu não, eu acho que eu passei o período de gravidez com dignidade. Pouquinho só, fia. Ela fica brava. Você fala, você vê, ó. Eu vi aqui, ó. Olha lá. Onde ela tá? Não adianta, não sabe ficar. Você dá um toque assim de deixar a gente passar, a pessoa fica brava. Ela jogou um farolzão lá. Ela tá me xingando até agora. Tô olhando aqui no retrovisor. Esse carro branco aqui, ó. E voltei, fiquei mais um pouco com ela. Quando deu meio-dia e pouquinho, a médica voltou. E fez uma verificação, mais uma análise e viu que nada. Não havia. Não houve evolução. Não houve evolução na dilatação. E perguntou para ela, olha, nós temos uma forma de induzir a dilatação, comprimidos, remédio específico, que aplicaria em você, e que é assim, não é 100% garantido, não sabemos, pode não dar resultado, e pode levar até mais de 12 horas. Mas, sempre, eu deixo muito claro que o atendimento no São Luís foi todo muito bom em todos os aspectos. Eles respeitaram a Gláucia em todas as circunstâncias. E aí a minha mulher teve aquela atitude sensacional, maravilhosa, que ela virou e fez assim. Mas aí não vai ser mais natural, né? Vai ser induzido. Então, se induzido por induzido, vamos abrir, vamos tirar. A médica fez assim, ok, beleza. E eu iria respeitar o que ela quisesse. Não, faço questão de ser natural, fico 2 dias aqui. Ela poderia, tá nela, não tá em mim. Ela teria o direito. Eu não tenho conhecimento técnico para poder julgar. E ela estava sendo acompanhada, e muito bem acompanhada, por equipe médica. Então ela decidiu, virou para mim, ó, pai, você vai ali na recepção, fala isso, e a gente vai preparar ela para cirurgia. Demora mais ou menos 1 hora. E para estar pronta para começar a cirurgia, então,
Falei, então eu vou fazer o seguinte, como vai ser muito agitado depois, eu vou almoçar. E desci inclusive com o celular dela junto. O meu e com o dela. Aí eu desci, me deram uma chave de vestiário, inclusive, tudo. Comi, não almocei não, comi 2 salgadinhos, tomei um suco, alguma coisa assim. E fui voltando, despretensiosamente. De repente, quando eu já estava dentro do hospital, toca meu telefone, estamos esperando você aqui, já começou. Nossa, alguma coisa aconteceu com os celulares que não tava chamando, nem o dela nem o meu. Enfim, corri lá, informei a família, a minha família, meus irmãos, minha cunhada, meus sobrinhos, minha mãe já estava vindo, já estava a caminho. Tava se arrumando, já tava ajeitando as coisas para vir. E corri lá, pus aquela roupa de astronauta de mármore lá. E subi. Quando eu cheguei, estavam lá os 2 médicos cortando, né, a barriguinha dela. Um cheirinho de churrasquinho. No laser, carne queimada, meu amigo. É isso. E se apresentaram muitos solícitos, todos. Tinha uma pediatra, que era quem receberia o Cauê assim que ele nascesse. Tinha um anestesista ali sentado. Me apresentaram todos. Me puseram ali, já deixa o celular aí de prontidão, tal. Dei um beijinho na fofura. Ela estava super bem, calma, tranquila, sossegadíssima. Sentindo dor, não, nada. E enfim, tava lá. A gente estava calmo, tranquilo. E aí, em determinado momento, exatamente às 2h24 da tarde, o médico falou, pode, vai pai, liga o celular aí. Aí já tiraram e tudo começou. E aí esse cara que fala com vocês hoje, que é completamente diferente daquele das 2h23 do dia 31 de maio de 2014, ele apareceu, chegou e ele experimentou esse sentimento, essa forma. Eu realmente agradeço ao universo, às forças universais, quaisquer que sejam elas, pela maravilhosa oportunidade de ser pai, de me completar. Não acho que acabaram as coisas para eu fazer, muito pelo contrário. Zé. Mas acho que eu jamais saberia se não fosse. Ninguém sabe. Eu sempre falava, não, eu sei o que é sentir ser pai. Eu tenho meus sobrinhos e amo meus sobrinhos mais do que tudo. É verdade, eu amo mesmo meus sobrinhos. Eles sabem disso. Mas eles não ficam chateados quando eu falo que aí é outra coisa com o Cauê, né? Esse é minha continuação, esse é diferente. Olha que lindo ali a luz saindo das nuvens. Bom dia, gente. O meu será maravilhoso. Até mais.